Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no podcast do site RD News e o que mais a gente gosta de falar aqui no RD News é de política e nada melhor começar a semana falando de mandato que está bombando lá no Senado. Tudo bem, Jax? Tudo bem. Jax está aqui comigo porque vai pegar o bicho, hein? E nós estamos aqui com a querida senadora Margarete Busetti, que é do PSD. Tudo bem, senadora? Obrigada por a senhora estar aqui. Eu que agradeço vocês, aos ouvintes, né, do podcast do RD News. Estamos aqui para falar um pouquinho do mandato e do que conseguimos nesse 1 ano e 10 meses, né? E olha, 1 ano e 10 meses e vou falar para a senhora, não é porque a senhora está aqui não, que eu não sou jornalista de ficar rasgando seda, mas que mandato bom, que coisa maravilhosa que foi esse pacote antifeminicídio, o cadastro. Primeiramente, eu queria que a senhora falasse que como que foi esse desafio, né, a senhora mulher, falar de violência doméstica num espaço ali que a gente sabe que é restrito, né, para as mulheres ainda. Exato, eu nunca me considerei uma feminista de carteirinha, eu venho da iniciativa privada e eu nunca imaginei que essa seria uma pauta minha. Porém, quando você chega lá e vê os números, vê os dados, gente, é assustador. Porque quando você está aqui trabalhando no seu negócio, você ouve a notícia. Não, chegam os dados para você. O Data Senado tem uma pesquisa que, para mim, é a melhor pesquisa que eu vi até hoje. A cada 2 anos sai. É impressionante o número de estupro de crianças e o número de feminicídios crescente. E o nosso estado, infelizmente, né, para cada 100 mil habitantes, é um dos maiores índices. Então, eu propus a lei e o pacote antifeminicídio, porque ele trata leis anteriores ao feminicídio para que a pessoa não chegue ao feminicídio. Uhum. E também o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, que foi por causa desse crime de Sinop que eu fiquei chocada. Sorriso, né? Sorriso. Eu fui pesquisar o nome do cara. Do Gilberto dos Anjos, né? Sei lá, daquele cara lá que matou as mulheres. Ele não tinha nada dele. Não aparecia nada. Eu falei, mas como? Ele já foi condenado, ele está foragido. É porque corre em segredo de justiça. Eu falei, como assim? Corre em segredo de justiça para proteger a vítima. Eu falei, não, mas isso está protegendo o agressor, não está protegendo a vítima. A vítima todo mundo sabe quem é. E aí começamos a luta do cadastro. Então, inclusive, eu acho que ainda está uma luta, a senhora me corrige se eu estiver equivocada, mas o presidente Lula sancionou, mas tem um veto lá a respeito dessa publicidade do nome dos pedófilos, dos predadores, né? É isso? É. Na realidade, era um parágrafo único que ele poderia permanecer mais 10 anos no cadastro depois de cumprida a pena. Foi esse o veto dele. Mas olha, o que eu considero um grande avanço? Eu vou apoiar a derrubada do veto. Se conseguirem levar ao Congresso a derrubada do veto, eu apoio a derrubada do veto. Porém, o que eu considero de maior avanço é a retirada do sigilo em primeira instância. Por quê? Já houve uma condenação, um juiz já julgou, já fez um julgamento, certo? Então, por que ele não pode ficar como antecedentes criminais? Para que eu possa pesquisar como antecedentes criminais como qualquer outro crime. Todos os outros crimes estão como antecedentes criminais. Pedofilia e estupro não. Então hoje não. Hoje já a partir da primeira instância, condenação em primeira instância vai ficar lá. O crime como antecedente criminal. Isso é um avanço para nós. A gente qualquer cidadão pode pesquisar nos TJs dos estados. Senadora, como que a senhora vê esse posicionamento do presidente Lula ainda em pleno, né, a situação que a gente está, ainda preocupar com essa questão do criminoso? Já deu isso aí, né? Eu acho que é um problema que o STF também julga, ele já fez um julgamento que só depois de transitar de julgado é que pode ficar. Então, ele viu um vício de inconstitucionalidade. Eu não sei se tem. A gente não viu isso quando propôs a lei, porque a gente tem o maior cuidado, tanto que a gente trabalha com os consultores do Senado, que são
especialistas, são maravilhosos, e a gente trabalhou com o João Trindade, que é um dos maiores constitucionalistas, para fazer o pacote anti-impunidade, o pacote antifeminicídio e o cadastro. Mas, enfim, vamos ver, né? É um desafio. Eu acho assim, essa questão de proteger bandido não tem. Se ele pode se ressocializar, ok, muito bem, mas a sociedade não pode ficar pagando o preço de ter um pedófilo trabalhando numa escola, de ter um pedófilo trabalhando num colégio, num shopping, ele tem que trabalhar onde não tenham circulação de crianças. Para mim isso é simples, mas... Senadora, o mandato da senhora tem dado bastante resultado. A senhora acabou de falar do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, também do aumento da pena do feminicídio para 40 anos, né? Coisas que vão ficar marcadas. Mas para ter continuidade do trabalho da senhora, é preciso viabilizar uma candidatura ao Senado em 2026. Como que a senhora está tratando dessa questão, tendo em vista que no PSD tem o senador Carlos Favre, ele está licenciado, está ocupando o Ministério da Agricultura e Pecuária, mas ele tem dito que é candidato à reeleição. A senhora vai buscar um novo partido, vai voltar para o PP para construir a candidatura ao Senado no PP? Como que a senhora está se movimentando nesse sentido? Jacques, eu volto para casa. Quando eu digo volto para casa, volto para o partido que eu estava de origem, que é o PP. Aí não é uma coisa que eu estou trabalhando com o PP, mas eu sempre disse que eu iria para cumprir um acordo que eu fiz com o Gilberto Kassab, que eu fiz com o senador Otto Alencar, para que o PSD não perdesse uma vaga no Senado. Eu iria para o PSD, mas que eu não tenho espaço no PSD local. Eu volto para casa e sou pré-candidata ao Senado em 2026. E a senhora acredita que o PP de Mato Grosso, Paulo Araújo, Eusébio, as lideranças do Partido Progressista, o próprio senador Blairo Maggi, que é amigo da senhora há décadas, a senhora acredita que essas lideranças compram o projeto da senhora ao Senado? Se eles não comprou, eu procuro outro lugar. Se eles não comprarem, eu procuro outro espaço, porque espaço tem para todos. Eu acho que a gente pode se viabilizar, sim. Eu trabalho com resultado. Meu trabalho é de resultado, não é... Você pode ver que eu não sou política de ficar fazendo discurso e gritando no plenário, de jeito nenhum. Eu sou uma política de resultado. Acho que se você dá resultado, ok. Se eles não acharem um espaço para que eu volte, que eu não acredito nisso, né? Agora, você tem os apoios individuais, né? Não sei, o apoio do ministro... do ex-ministro Blairo Maggi, que é meu amigo pessoal, mas que também apoia Carlos Favre. Isso é de cada um, já, sabe? Eu acho que fica aberto aí para... Mas tem espaço. Vamos ver, como me disseram, você não teve nenhum voto, eu vou ver se eu tenho. E a senhora cogita a possibilidade de ir à federal, por exemplo, se não conseguir viabilizar a candidatura ao Senado, porque é um cenário muito difícil, tem governador Mauro Mendes, que pode ir ao Senado, tem Janaína Riva, tem José Medeiros, tem N nomes aqui em Mato Grosso. A senhora cogita uma candidatura federal, deputada federal? Não. Aí eu prefiro me retirar, porque eu vejo o trabalho na Câmara. O dia que eu fui aprovar o antifeminicídio, o cadastro, teve um dos dias que eu fiquei 5 horas e meia em pé na Câmara, negociando para que isso fosse viabilizado e fosse votado. É muito difícil, nós somos 8. E... sinceramente, Jacques, assim, chega a ser frustrante o trabalho do Congresso. Ele é frustrante, porque você trabalha e as coisas não andam.
as coisas não vão. Aí todo mundo, não, mas como que você fala isso? Você tem 2 leis sancionadas. Eu persigo o meu projeto, eu falo com o presidente da comissão, eu falo com o relator, daí vai para outra comissão, começa tudo de novo, eu coloco minha equipe à disposição, eu falo com a equipe do relator, aí vai para a Câmara, vamos à Câmara, vamos nas comissões da Câmara acompanhar. É assim que você tem que fazer, senão eles não andam. São 513, né? É muita gente, é muito projeto. Mas eu sempre tive um cuidado, Jacques. Eu olho antes de apresentar se tem o projeto na Câmara ou se tem no Senado, para que você não apresente o mesmo. Tanto que foi isso que eu fiz quando o senador Carlos Fávaro abriu para mim os 4 meses. Tinha o projeto da laqueadura, para que não houvesse mais obrigatoriedade de autorização isso. Tal. Tinha um na Câmara aprovado e tinha um no Senado. Falei, vamos puxar o da Câmara, porque é mais rápido, né? A Câmara é mais difícil, porque se o nosso fosse para lá, ele ia parar. Então, fizemos um acordo com o Rodrigo Pacheco, o presidente da casa. Eu fui relatora até um determinado momento e conseguimos aprovar com muita dificuldade, mas aprovamos, é um avanço para as mulheres. Porque para ter filho você precisa de um apoio de pai, de mãe, de avô, avó, uma equipe de apoio, né? Agora, para não ter, não. Para não ter, você que decide. Ponto, eu não quero filho. Acabou. E nessa situação da senhora, a senhora falando que não pensa em sair para deputada federal, né? Não é uma possibilidade, seria por conta desses legados que a senhora está deixando? Tipo, cara, eu estou deixando legados aqui, eu vou sair para deputado federal? Seria isso? Não é que eu acho que desmereceu o trabalho da Câmara, não. Acho que é muito trabalho. É muito trabalhoso a Câmara, entendeu? E eu admiro quem tem o dom de ficar ali. Eu sou uma pessoa mais de resultado, eu não consigo ficar, não tenho paciência, Jacques, de ficar, sabe, vendo um monte de discurso e nada acontecer. Entendi. A Câmara e o Senado, o Congresso Nacional teria que ser mais eficiente, menos discurso e mais eficiência. Tipo assim, então a senhora já está lá no Senado, já está na ponta para fazer algo dar resultado. Isso, se for para a Câmara, vai ficar mais burocrático do que já é lá. Do que já é lá, exatamente. Eu também não sei, não posso te afirmar isso, porque eu não passei por lá. Mas me perguntaram, poxa, você já está almejando o Senado? Por que você não fez o caminho? Essa escola seria interessante de aprender. Eu não quero virar uma política de carreira. Se eu tiver essa oportunidade e me eleger, ok, acabou, não quero mais. Porque é isso, eu não quero ser uma política de carreira. Eu tenho uma vida profissional. Eu tenho uma vida profissional e que ela vai seguir. Se eu voltar para a minha vida, ela vai continuar como sempre existiu. Eu não quero ser política de carreira. A senhora não foi picada pela mosca azul da política? Não. Gostaria, sim, de ter a chance, como me disseram que eu não tive nenhum voto, de saber se eu tenho, entendeu? Eu me considero, vocês acompanharam sempre, eu não sou uma candidata e não é por pessoas, eu me dou muito bem com todos dentro do Senado, mas PT, PCdoB e PSOL pela ideologia deles é que eu não faço parte desses partidos, mas eu voto qualquer projeto que seja bom para o país. Para mim, não interessa de quem é. De maneira nenhuma a senhora concorda com o alinhamento do PSD com o governo Lula? Porque o PSD é base do Lula, tem ministro, né? O ministro Carlos Fávaro, inclusive o titular da vaga que a senhora ocupa. Como que a senhora vê esse alinhamento do PSD com o governo Lula, com o PT e com os partidos de esquerda? Assim, eu também estou no PSD e já votei com o governo várias vezes porque era interessante para o país votar. Por exemplo, bioinsumos.
Nós trabalhamos muito para chegar ao bioinsumos. Os famosos pesticidas, que eu chamo de agroquímicos, nós trabalhamos muito para chegar. Eu tenho lá um projeto que é maravilhoso, que está tramitando, que é o órgão gestor de mão de obra avulso rural. Eu falo com o presidente, com o nosso líder do PSD, eu não voto contra o setor produtivo, em hipótese alguma. Então, se você liberar a bancada, ok, senão eu não vou votar. Contra a SESI, contra a SENAI, não vou votar. Aí ele fala, mas senador, eu falei, não, ou tu libera a bancada ou eu vou votar contra. E assim a gente faz. E eu já votei a favor e já votei contra. Marco temporal. Me foi permitida a entrada na CCJ temporariamente para trabalhar o marco temporal. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu não concordo com a ideologia, mas você tem pessoas ali que estão te ajudando a articular e também pensam igual você. E se eu pensar igual a elas, por que não votar junto? A senhora... É sair daquela caixa, né, senadora? Esquerda-direita, sair dessa caixa esquerda-direita e buscar resultado. Exatamente. Senador Jacques Wagner é uma pessoa que é muito equilibrada. O senador Otto Alencar também. E ele não... E eu posso dizer a ele, isso eu não concordo contigo. E a gente caminha junto. Então, senadora, isso que o Jacques está falando, e que a senhora é de centro-direita, porque o Brasil está polarizado. Mato Grosso nem se fala, né? O PT perdeu em tudo aqui. Nós estamos com um timaço aí de direita, né? E hoje o eleitor, nesses resultados das eleições municipais, a gente percebe que ele quer que o político se posicione. Para que lado você está? E a Margarete Busetti, para que lado que você está? É isso que eu falo para você. Eu sou uma candidata de direita, sim, pelo meu histórico, certo? Mas eu não preciso concordar com a direita 100%. Pelo menos não com essa extrema-direita. De jeito nenhum. Como eu também não concordo com a extrema-esquerda. Então, se isso é ser centro... Ok, sou centro, mas eu não entendo esse negócio de direita e esquerda. Existe certo e errado. Agora, eu me considero, sim, uma candidata de direita. Venho da iniciativa privada, sempre trabalhei, desde os meus 15 anos, acho que eu tive carteira assinada com 15 ou 16 anos, que na época permitia. Trabalho para que as coisas mudem, eu trabalhei muito na política classista do meu setor, para que as coisas mudassem, para que fosse melhor acompanhada, inclusive pelo governo. Mas é isso, eu não preciso me definir como uma pessoa de extrema direita ou de extrema esquerda. Porque existe gente boa, projetos bons que são do PT, e existem projetos bons que são da esquerda. Entendeu? Agora, eu me considero, sim, uma candidata de direita, porque a ideologia do PT, do PCdoB e do PSOL, ela não me... Não lhe pega? Não me pega, não. E, senadora, na semana passada, o ministro Carlos Fávaro chegou a ser exonerado pelo presidente Lula por 24 horas para despachar emendas no Senado. Isso é um acordo prévio que existe desde que a senhora assumiu o mandato, ou o Fávaro simplesmente foi lá e sentou na cadeira? Como que se deu isso? Não, ele voltou o ano passado, esse acordo não existia, nunca existiu. Ele voltou o ano passado e voltou esse ano também. Então, Jacques, eu não sofro por nada que não fica no meu controle, certo? É o que eu falei. Os 4 meses que eu fiquei substituindo o senador Carlos Fávaro, eu não mexi em absolutamente nada. Quando houve a possibilidade que ele virou ministro, que eu mudei de partido, então o mandato, enquanto eu estiver aqui, é meu, e eu vou fazer o meu melhor possível para a população do Mato Grosso, para a população do Brasil. Mas eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial que ele estava voltando. De manhã eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial que ele tinha voltado, pegou as emendas, 24 horas depois ele foi. Ele
voltou para o cargo. E a senhora ficou sem emendas para direcionar ou ficou uma parte para a senhora também atender município? Ele pega tudo. 100%. 100%. O ano passado, o senador, o Otto Alencar, o líder Otto Alencar, me destinou emendas de comissão que ele falou, poxa, você é uma pessoa que tem um trabalho espetacular, você não pode ficar sem. Então, ele me destinou, tudo que ele destinou, eu já destinei para o município, para o estado, tudo com convênio, tudo certinho, porque isso o STF está certo. Tem que ter transparência nas emendas, tem que ser corretamente conveniada, diretamente dirigida, tem que ser prestado conta. Tem que ter rastreabilidade, né? Tem que acompanhar a emenda desde a destinação até firmar o convênio e até a obra estar pronta. Isso, a destinação é a que você faz, mas daí o convênio, a prefeitura tem que estar apta a receber, ela tem que estar correta, ela tem que prestar conta. É isso. Eu penso assim, foram 79 milhões que me foram direcionados, que eu direcionei aos municípios. Ô, senadora, a senhora falando aí, né, da articulação para votar os seus projetos lá, a morosidade, que são as coisas, como que está sendo o seu posicionamento em relação a essa proposta do governo do corte de gastos, né? Porque nós estamos aí com dólar em alta, carne em alta, gasolina. Outro projeto que chega em cima da hora, no apagar das luzes aí, que a gente fica sem tempo de analisar. É muito ruim, muito ruim. E ainda misturou-se corte de gastos com aumento de despesa, que é o imposto de renda, que eu não sou contra aumentar a faixa do imposto de renda, a isenção da faixa do imposto de renda, mas são coisas distintas já, são coisas distintas. Ele veio tudo misturado, tudo junto. Aí você vê que o governo não consegue cortar ele na carne, entendeu? Que existe uma preocupação em gastar. Gastar, todo mundo é bom em gastar. Agora, economizar, o que a gente faz em casa quando não tem dinheiro? Economiza, certo? O governo não faz isso. Infelizmente, não faz isso. Não vai passar, então. E tem como, senadora, na opinião da senhora, que está lá no Senado, está lá discutindo essas coisas, tem como economizar sem penalizar os mais pobres? Porque muitas vezes se fala em economizar, só que economizar não pode ser tirar dinheiro do SUS, não pode ser tirar dinheiro do pé de meia, não pode tirar dinheiro do benefício de prestação continuada. Tem como economizar recurso público, mas ao mesmo tempo não penalizar o mais pobre? Tem sim. É como a gente faz dentro de casa, é como a gente faz dentro da empresa. Eu dentro de casa eu sou acostumada a comer todo dia carne tal. Não posso, eu tenho que economizar, eu vou comprar uma mais barata. Tem sim, tem muito para economizar no governo. Agora, o problema são que as corporações se unem e ninguém quer perder direito nenhum. E aí, como é que você faz? O governo tem que ter coragem de fazer esse enfrentamento. Senadora, obrigada por a senhora ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho no Senado. Lhe agradeço como mulher. Eu acho que a gente, depois daquele crime horroroso lá em Sorriso, nós mulheres ficamos... Eu que moro sozinha, a gente fica meio assustada. Eu fico assustada até com janela. Minha janela fica aberta assim no banheiro. Toda vez que eu olho para a janela do meu banheiro, eu lembro daquele crime horroroso, né? Então, assim, a filha do Catani também, né? A filha do Catani. Então, assim, Mato Grosso está sofrendo muito com isso e eu tenho certeza que essas iniciativas que a senhora conseguiu lá com muita luta, né? A maior pena do Código Penal brasileiro hoje é o feminicídio. Já fez história. 40 anos, a mínima é 20 e o cadastro eu dei o nome de Mulheres Calvi Cardoso. Calvin Cardoso. Não é uma homenagem, é talvez fazendo justiça, porque elas não voltam, né? Mas outras mulheres poderão se prevenir
olhando depois Sim. num TJ da vida, ver se esse cara não é um pedófilo, não é um Antes de estuprador. contratar até para uma Isso, obra dentro de isso, casa, dentro numa de casa ca- onde tem crianças, tem Exatamente, adolescentes, né? exatamente. Então, eu queria lhe agradecer por esses feitos, porque a gente... é obrigação, mas o povo não faz, gente. Então, quem faz, a gente tem que reconhecer. Obrigada, viu? Eu que agradeço e eu estou sempre à disposição para a gente falar sobre o que a gente tem, os projetos que estão aí tramitando, tá bom? Olha, você que está com a gente até agora, obrigada. Vê aí, comenta o que você achou da nossa entrevista, dos projetos da senadora Margarete Busetti. Fala aí se você vai votar nela, o que você acha de ela mudar de partido também. Segue ela nas redes sociais, nossa rede social também, porque lá, se acompanhando ela na rede social, você vai ver o trabalho dela, ver como que está sendo lá a política no Senado. Jacques, obrigada. Até o próximo episódio, gente. Até o próximo. Tchau.